louvando, Senhor, nesta manhã. Como já temos meditado diante da tua presença, a sua misericórdia não tem fim, Senhor. Ela se renova. E mais um dia, Senhor, nós podemos provar que a sua misericórdia se renovou sobre nós. Senhor, apesar das nossas fraquezas, dos nossos erros, ainda assim o Senhor tem nos sustentado. De forma, Senhor, que, como já meditamos essa manhã também, Senhor, podemos dizer, Ebenezer. Sim. Até que o Senhor nos ajudou. Se chegamos até aqui, porque o Senhor guardou a nossa fé. Se chegamos até aqui, porque o Senhor nos fortaleceu e nos deu direção. Ao passo que nós queremos que o Senhor quer nos levar mais adiante e nos conduzir até o dia de Cristo. Mas rogamos a Ti a Tua ajuda, porque nós não confiamos que temos capacidade para seguir adiante, mas só o Senhor conosco. Carecemos da Tua ajuda, Senhor. Nesta manhã reconhecemos isso diante de Ti. Pedimos a Ti que o Senhor fortaleça a cada um de nós. Fortaleça os nossos pés para a caminhada. Fortaleça, Senhor, os nossos braços para a batalha. Guarda as nossas mentes e nossos corações. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do inimigo. Mas também, Senhor, nos livra de nós mesmos. Nos ajude, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, nós rogamos a Ti neste dia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu queria fazer uma breve meditação com os irmãos no trecho das Escrituras, que está no livro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. E vamos avançar até o capítulo 4. Vamos começar o capítulo 3 a partir do verso 8 e avançar até o capítulo 4. Nós vemos que o encargo desses irmãos, dos apóstolos, especialmente no fim das suas carreiras, era combater algumas heresias, mas também preparar o povo do Senhor para militar pelo Evangelho. Preparar o povo do Senhor para sofrer. E nada mais oportuno que eles fossem esses homens. Porque quando nós lembramos da história de Pedro, da história dos apóstolos, da história do apóstolo Paulo, nós vemos que havia um testemunho genuíno de graça diante do Senhor, mas também uma disposição para obedecer a sua vontade e para padecer por conta do Evangelho. De fato, nós podemos ver que nesses homens, e muitos outros na história, e também em nós temos dessa forma também. Não podemos nos desassociar desses irmãos, pelo contrário, nós devemos tomar os seus exemplos, para que nós possamos caminhar. E além de tudo, tomar o maior exemplo de todos, Cristo Jesus. Segundo as Escrituras nos revela, padeceu na carne, padeceu no espírito, padeceu somente nos seus pensamentos. O Senhor, ele foi atacado e foi provado de todos os lados. Em todas as esferas da sua vida, o Senhor foi provado. O Senhor foi experimentado nos trabalhos, mas também o Senhor foi questionado quanto à sua doutrina. O Senhor foi, de certa forma, foi minuciosamente averiguado para que ele pudesse ser apresentado de fato como um Cordeiro de Deus imaculado, sem mancha e sem defeito. Ele foi averiguado pelos políticos, foi fustigado pelos homens daquela geração, pelos homens da lei, pela religião, pelo mundo, por Satanás, pelos demônios, em todas as coisas. Ele foi vencedor. E nós não podemos esquecer que, apesar dele ser o Filho de Deus, dele possuir a natureza divina,
ele também foi 100% homem, como cada um de nós, sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas, mas sem pecado. Esse foi o nosso Senhor. E ele treinou esses apóstolos, ele treinou os seus discípulos para que eles pudessem seguir os mesmos pisados. Talvez no momento do treinamento, do doutrinamento, da ministração, do exemplo, do encaminhamento, eles não perceberam o que o Senhor estava fazendo com eles. Mas é certo que o Senhor estava trabalhando da melhor maneira possível. Porque no momento oportuno, eles foram provados, e pela graça do Senhor, eles foram aprovados. Porque a história nos dá exemplo de que esses homens padeceram pelo Evangelho de Cristo. Em algumas ocasiões, a Escritura nos revela que eles padeceram com alegria, porque eles foram julgados dignos de sofrer o vitupério de Cristo. E em outras ocasiões nós vemos que o exemplo de Paulo, quando ele foi apedrejado, nós vemos que Paulo ele foi apedrejado e continuou seu caminho. E ele, ao retornar, ele não deu a volta. Ele retornou para a mesma região, Listra e Icônio, para as mesmas igrejas que viram aquele fato, que presenciaram aquele fato, de ele ter sido veementemente perseguido e ser dado, inclusive, como morto, para confirmar as igrejas do Senhor. Olha que testemunho, irmãos, da graça do Senhor na vida desse homem. E olha o quanto esse testemunho, imagine quanto que esse testemunho foi eficaz na vida dos irmãos. Porque não foi em palavras, mas foi em ação. Foi um testemunho de encorajamento para que eles pudessem seguir o mesmo caminho. E o apóstolo Pedro, nessa escritura que nós vamos meditar aqui, ele está nos instigando a isso, a padecer por Cristo. Eu queria ler com os irmãos essa escritura, para a nossa edificação. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 em diante. E, finalmente, sede alguns. Não está escrito assim, né, irmãos? Sede todos. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Tem o mesmo sentimento. Nesse texto nós vamos observar e vamos entender o que é esse mesmo sentimento, irmãos. Compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Esse é o sentimento que o Senhor quer cultivar em nossos corações. Não tornando mal por mal. É engraçado, né, irmãos? Quando nós passamos por situações adversas, quando nós somos vituperados, quando nós somos invadidos na nossa intimidade, nós somos atingidos, sofremos, somos lesados. O primeiro pensamento que vem em nossas mentes, infelizmente, se eu pudesse fazer isso. Se eu pudesse retornar. Se eu pudesse fazer aquilo outro. Mas a Escritura que nos revela, irmãos, nos mostra que esse não é o sentimento que deve ser cultivado em nossos corações. A Escritura nos diz, não tornando mal por mal. O apóstolo Paulo fala assim, antes vence o mal com o bem. O Senhor Jesus disse, se você for ferido na sua face, oferece a direita. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E assim por diante. O Senhor nos revela que a misericórdia do Evangelho transcende a mente humana e a justiça humana, que é designada pelo profeta como um trapo cheio de imundícia. E nós precisamos experimentar esse amor de Cristo, que vai além da nossa capacidade de pensamento. E só pode ser conhecido em nosso espírito, pela revelação das Escrituras. E por uma experiência real e genuína com o Senhor, através do seu Espírito Santo. Irmãos, humanamente é impossível nós
conseguirmos atingir essas metas que o Senhor tem colocado nas Escrituras. É só pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque nós precisamos reconhecer que nós não somos assim. Ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, aleluia. Bem dizendo, irmãos, sabendo que para isto fostes chamados. Irmãos, que evangelho que é esse que está sendo pregado aqui? Que evangelho que é esse que está sendo pregado aqui? De certa forma, se nós formos ver, ele é um pouco diferente de muitas vozes que nós temos por aí. Esse evangelho aqui não nos leva às alturas. Esse evangelho não aguça a nossa alma. Ele é estranho, é difícil de engolir, irmão. Mas o evangelho é de Cristo. Amém. E foi para isso que nós somos chamados, da Silva. Para morrer com Cristo. Para padecer por Ele. E é isso que eu posso estar querendo dizer. Mas ele não fala como se fosse alguém que estivesse vivendo da parte de fora. Como se fosse alguém que tivesse conhecimento teórico. Ele estava inserido naquela circunstância. Porque ele mesmo tinha padecido por Cristo já. Muitas vezes. Para que por herança alcanceis a bênção. Que interessante, né, irmãos? Agora sim, o Senhor fala da bênção. Nós sabemos que a bênção, a herança, a nossa herança, ela não está nesse mundo, irmão. Essa bênção, essa herança, ela é celestial, ela está em Cristo Jesus na glória. E pela fé nós somos participantes dela. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Exemplos práticos. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Insista, irmão. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal se for seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois felizes, bem-aventurados. Sabe o que significa essa palavra aqui? Aventurado é feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz. Os homens falam de felicidade, de alegria. Mas o Senhor ele sempre fala de algo que está acima de tudo isso, irmão. Porque é algo que vem dos céus. Por isso que é transcendental. Ela vai além da nossa expectativa. Você já pensou o que significa ser mais do que feliz, irmão? As pessoas estão... Tem até um filme, né, muito conhecido, Em Busca da Felicidade. E conta a história de um homem que foi muito bem sucedido no aspecto material. Mas, irmãos, o Senhor não quer nos pregar felicidade. Ele quer nos dar mais do que felicidade. Ele já nos deu o seu próprio Filho. E juntamente com Ele, segundo a Escritura nos revela, não nos dará todas as coisas. Continuando no 14. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal,
de vós. Alguém já falou mal de você, irmão, por conta de Cristo? Nós precisamos entender essa escritura, porque muitas vezes nós olhamos esse texto e não estão falando mal de mim. Mas às vezes nós damos motivo para isso. Essa escritura nos revela, irmãos, nos instiga a sofrer por amor de Cristo. Então as pessoas, quando nós nos entregamos a Cristo, a sua doutrina, a sua misericórdia, a sua graça, elas nos veem de forma diferente. Como malfeitores. Fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Se nós formos olhar para a história da igreja, especialmente no primeiro século, nós vemos que os cristãos foram acusados de tantas coisas. Foram perseguidos pela religião, pela política, pelo mundo, por vários motivos. Por calúnias. Alguns irmãos morreram porque foram acusados de canibalismo. Porque alguém ouviu que eles comiam um corpo, que eles participavam da mesa, que tinham que comer um corpo. E muitos foram mortos por conta dessas circunstâncias, por conta da ignorância dos homens, entre outras coisas. Verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém, irmãos? É melhor que você sofra a injúria, é melhor que você sofra o dano, o vitupério, do que você retorne mal por mal. É melhor que você padeça pela justiça, porque o Senhor é justo. Ele fará a justiça por você. A ira vem do Senhor. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, não nós, irmão. Verso 18. Olha o exemplo agora, irmão. Porque também Cristo padeceu. Amém, irmão? Uma vez pelos pecados, o justo pelos... Assim somos nós, irmão. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse é o caminho que nós temos que seguir, irmão. Nós temos que mortificar nossa carne e crer que em Cristo Jesus nós recebemos vida no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Está remetendo a Cristo, a figura da arca. Como que se nós estivéssemos salvos em Cristo. Da grande condenação, e assim estamos, em Cristo salvo, a grande ira do Deus eterno, sobre todos os filhos da desobediência. Agora, não da despojação da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Irmãos, a Escritura nos revela que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Os homens, quando falavam de Deus, falavam de Deus dos céus, porque eles temiam o Senhor. Lembremos daquele evento quando o Senhor ele falou no Sinai, em que aqueles homens de Israel falaram assim para Moisés: fale você conosco, e não Deus, porque eles temiam a ira do Senhor. Mas agora não é assim mais, irmãos, porque em Cristo nós somos guardados da ira de Deus. Mas precisamos estar inseridos nessa arca. Não precisamos contemplá-la, mas precisamos entrar nela, participar dela. Pela ressurreição
de Jesus. Veja que interessante, lá em cima, no começo desse verso, a palavra é Cristo, verso 18. Como se fosse o Filho de Deus, ungido do Senhor, enviado para morrer por nós. Mas aqui no final, agora nós temos Jesus Cristo. O homem, como nós, que foi glorificado pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitado anjos e as autoridades e as potências. Oh, que texto maravilhoso, irmão. Você vê tudo isso que está acontecendo na face da terra? Você vê tudo isso, todas as autoridades que existem na face da terra, falando humanamente falando? Fala humanamente? Você vê tudo isso? Tudo isso está sujeito a Cristo. Você percebe que existem potestades, autoridades, demônios, seres angelicais? Tudo isso está sujeito a Cristo. Se eles podem agir, é porque ainda há um tempo determinado pelo Senhor. Mas chegará um tempo que o Senhor falará basta. Chegará tempo que os homens, os reis da terra, irão se prostrar diante do Altíssimo Senhor, Jesus ou Cristo. E ele regirá as nações. E as nações virão a ele e o adorarão. Os poderosos dos reis da terra virão a ele e o adorarão. Mas nós, que somos os seus redimidos, o adoramos com as nossas vidas, desde já, irmão. Entrando no verso do capítulo 4, e é o verso-chave da minha meditação nesta manhã. Verso 1. Ora, pois que já Cristo padeceu por vós, na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Alguns irmãos têm uma tradução que diz armai-vos também vós desse mesmo sentimento. Tem uma versão que traduz essa palavra como sentimento. Armai-vos, irmãos. Vocês conseguem perceber o mandamento que está na Escritura? Irmãos, esse sentimento de que Cristo padeceu por nós, e que nós, assim como Ele, também padeceremos por conta do Evangelho. Mas assim como Cristo padeceu e foi glorificado, e está agora à destra do Senhor, e assim como Cristo recebeu toda a autoridade que está nos céus e na terra, nós, juntamente com Ele, se padecermos com Ele, seremos glorificados. Receberemos aquilo que está escrito aqui nos versos anteriores, a bênção, a herança da bênção. Viu que interessante? É a herança da bênção, irmãos. Com Cristo nós já fomos abençoados e somos filhos de Deus. Agora com Ele, sabe o que nós temos além disso? Não é só isso, não para por aí, irmão. Nós temos herança. Nós temos dádivas nos céus. Mas precisamos nos armar com esse mesmo sentimento que houve no Senhor, o mesmo pensamento. Você entende que isso, irmão, é uma forma de você se preparar para a milícia, preparar para o combate. Quando os reis, os homens, as nações, elas entram em guerra ou iminência de guerra, quando elas estão em guerra, o que é feito, irmão?
Não existe todo um trabalho de fortalecimento, fabricação de armamento, de estratégias de defesa. Não é assim que acontece? O Senhor está nos instigando a isso. Se arma, irmão, com esse sentimento é uma ferramenta, é uma arma que você tem para combater as investidas de Satanás, as investidas dos homens contra a tua fé. As circunstâncias. Armai-vos do mesmo pensamento. O que o apóstolo está dizendo aqui para a gente, irmão? Olhem para o mundo e vejam como os homens prosperam e fazem coisas más. Você, que é filho de Deus, não deve entrar no mesmo desenfreamento que esses homens. Antes, padeça pelo amor de Cristo, porque Cristo padeceu por você. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você, irmão? Olhe para os homens. Você olha e vê que tudo lhes é lícito. Mas para você que é filho de Deus, nem tudo convém. O que te convém padecer pelo Evangelho de Cristo, porque você tem uma herança eterna, irmão. É isso que nos importa, irmão. É isso que é verdadeiro. É isso que Cristo pregou. Não foi nada diferente disso. O Senhor não nos enganou. Pelo contrário, o nosso Salvador, o capitão da nossa salvação, não tinha onde reclinar a cabeça, ainda que fosse o Rei da Glória. Mas ele foi recebido nos céus em glória. Ele adentrou as portas celestiais coroado de glória. Esse é o nosso Senhor. E Ele tem isso para nós também. Porque nós temos algo reservado da parte dEle para cada um de nós, para todo aquele que vencer. Nós cantamos um hino agora. Vem as lutas, vem as provas, que eu por elas passarei. Mas tem um outro trecho que diz: eu quero me assentar na mesa do Senhor. Não importa as provações que eu tenha que passar. Eu quero me assentar na mesa do Senhor. Eu quero reinar com Ele. Eu quero estar com Ele em glória. E é isso que nos importa, irmão. Verso 3: porque basta que no tempo passado da vida fizesseis a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho não concorrerem com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Verso 7, outro verso-chave dessa meditação. E já está próximo, irmão. O fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Irmão, não se entorpeça com esse mundo. Seja sóbrio e vigie, irmão, em oração. Mas, além disso, sobre isso, porque nós podemos fazer isso individualmente, mas olha que interessante. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre os outros com o dom que recebeu. Perdão, cada um administre aos outros o dom que recebeu,
como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Irmãos, que interessante isso. O Senhor nos instiga a servir com aquelas ferramentas que Ele nos deu, irmão. Com aquele dom que você recebeu do Senhor. Ele te instiga a administrar isso. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória, poder para todo o sempre. Amém. Continuando a leitura, irmãos, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Ô, irmão, a gente às vezes é pego desprevenido, né? Amém. É o fogo para nos provar, para nos purificar. Você entende, irmão? O Senhor não deixou o seu povo fora dessa ação dele. Não pense que só porque estamos na igreja, inseridos no corpo de Cristo, nós vamos ter vida mansa. Pelo contrário, o Senhor quer nos provar. E nós vamos passar por provas. Então, irmão, não estranhe se você, por conta de Cristo, for passar por provações. Não ache isso como se fosse pego de surpresa. Esteja preparado. É isso que o Senhor quer nos falar aqui. Esteja preparado. Porque vão vir provas. Estamos passando por provas hoje. Amanhã passaremos por outras provas. Mas olha que interessante, irmãos. É importante que nós sejamos aprovados. Que nós não venhamos sucumbir em meio à provação. Como muitos já sucumbiram na fé. Se escandalizaram. Se separam da comunhão. Por conta de situações que são levantadas no meio do povo do Senhor. Mas ainda assim, existam situações negativas. Há a mão do Senhor querendo trabalhar conosco, cada um de nós. A provar a nossa fé, provar o nosso amor uns para com os outros, provar a nossa dedicação com relação às coisas santas. Amados, não estranheis a ardente prova que sobre vós, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Você percebe, irmão? Que a alegria real será? Isso é bem-aventurança. Você se alegra no Espírito porque você está sendo provado por Senhor como filho. É claro que na nossa carne, na nossa alma, nós vamos padecer. Mas a real alegria está aqui, ó, irmão. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrareis. Aí sim, irmão, haverá gozo eterno. E é desse gozo que o Senhor tem cuidado que nós sejamos participantes. É disso que o Senhor quer que nós participemos. Essa é a vontade do Senhor. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, mais do que felizes sois. Porque vocês têm alegria de sofrer pelo Senhor. Irmãos, esse é um privilégio. Nós não éramos dignos dele. Agora o Senhor nos dá a possibilidade de sofrer por ele. Só que além disso, há algo eterno em jogo. É por isso que a palavra aqui é bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado.
Que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como se entremetesse em negócios alheios. Mas, se padece com Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Verso 17, irmão. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Entende, irmão? Essa é a nossa prova. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, irmão? Nós temos que o coração para ler juntamente com os irmãos. Uma meditação simples, mas que possa servir de edificação para nós. Irmão, nós precisamos estar preparados para padecer por Cristo, para sofrer o dano por Cristo, para tomar a cruz. E quando o Senhor nos coloca numa situação que nós precisamos tomar a cruz, nós não podemos fugir dela. Nós não podemos escapar. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor já tem nos atraído, somos seus filhos. E Ele quer que nós tenhamos nossa fé fortalecida, que nós sejamos amadurecidos, robustecidos como seus filhos. Então, irmãos, que nós possamos meditar nessas coisas, muita cautela, para que nós não venhamos nos escandalizar. Amém? Não venhamos a nos fraquejar na nossa caminhada, mas pelo contrário, que cada prova que nós passemos seja como que um motivo de fortalecimento. E cada prova que nós passemos fortaleça, robusteça a nossa fé, e nós possamos seguir mais um degrau avante, até chegarmos naquele padrão que Cristo tem deixado para cada um de nós. Amém, irmão? O Senhor nos ajude, nos dê graça, continue encaminhando. Amém, irmãos? Eu encerro minha participação por aqui. O Senhor seja louvado. Amém.